E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o último arco de Bleach, que não foi animado e tem somente no mangá. Muitos de vocês estão esperando, aguardando o retorno do anime e muitos se perguntam o que aconteceu após a saga Fullbringers, o que aconteceu? Só tem, infelizmente, no mangá, mas não tem nada mesmo falando se vai ter o retorno do anime ou não. Então eu preparei para vocês aqui, vai ser um total de 19 vídeos falando sobre o arco da Guerra dos Quinchas, guerra mais conhecida aí como a Guerra dos 1000 Anos. Então pessoal, vamos começar hoje falando desse capítulo e esses vídeos vão ser separados por volume, ou seja, hoje começa o primeiro volume, que é o volume 55 do mangá, que foi o último volume lançado no anime, volume 54, e o 55 infelizmente não tem em anime. Então vamos conversar como iniciou essa guerra dos Shinigamis contra os Quinches. Pessoal, é isso aí. Para quem já viu todo o mangá e está acompanhando aqui ou não sabe ainda, nós criamos o final alternativo que está indo para o terceiro capítulo. Para você que não viu e quer conhecer a Bankai de Aizen, está aqui na descrição, foi feito aqui por nós do canal da Bleach Brasil com o grande Rafael. Mas vamos lá, vamos conversar o que aconteceu. Bem, todo mundo que assistiu o anime, o último episódio do anime mostra lá o enterro do Ginjou, onde o Ichigo o derrota e vai buscar na Soul Society para enterrar ele no mundo humano, né? Após aí, o Ichigo aparece nessa cena que vocês estão vendo aí e é a última deixa, infelizmente, do nosso amado anime Bleach. A partir daí começa-se uma nova saga, que é a saga dos 1000 anos. Bem pessoal, é o seguinte, mostra ali o centro de pesquisa todo preocupado com vários Shinigamis, dizendo que está sumindo vários Holons, né? Muitos Holons estão sumindo e ninguém sabe o motivo. Começa a sumir quantidade enormes de Holons em todos os distritos. Após esse sumiço de todos esses Holons, corta a cena do mangá e mostra dois personagens novos ali, que são dois novos Shinigamis que estão se preparando para fazer a sua primeira missão em Karakura, né? E eles estão bem preocupados em direção a Karakura porque ultimamente em Karakura vem se aparecendo cada vez mais Holons muito poderosos. Então eles ficam meio que na espreita ali, de medo de chegar até a Karakura e dar de cara ali com Holons poderosos. Não se passa muito tempo que esses novos Shinigamis estão na Terra e já se dão de cara com inimigos muito poderosos e são derrotados muito facilmente. Então aparece a primeira cena do retorno de todos os amigos de Ichigo e derrotam de uma vez por todas todos os Holons que estavam ali presentes. E após essa grande luta que teve entre os Holons e os personagens de Ichigo ali, alguém fica na espreita só dando uma bisolhada ali o que está acontecendo. Até aquele momento não se mostra quem que é esse personagem. Todos vão para a casa do Ichigo e levam os Shinigamis que tinham sido derrotados pelos Holons. E aquele Shinigami acorda no quarto do Ichigo ali, vendo todo mundo comemorar, né? A Orihime traz vários pães, eles se reúnem e começam a comemorar. Nesse exato momento aparece um cara na janela do Ichigo, né? Uma mistura ali de roupas de Quinch com uma máscara Holon. O Ichigo nem pergunta quem é, já pede para vazar da janela dele, e em seguida já mete um chute no cara. E o cara sai em direção e o Ichigo vai atrás dele para saber o que está acontecendo. Os amigos do Ichigo não querem muito se intrometer porque eles estão mais a fim de comer os pães do que se meter para ver quem realmente era esse cara. O Ichigo vai em direção a ele e já pergunta quem é você é diferente, tá? E ele se apresenta como Ivan. E em seguida corta essa cena e mostra o comandante das 3 divisões, onde tem vários personagens e batem de frente ali, dizendo para o comandante que foi muito fácil eles entrarem ali, né, nas dependências do comandante das 3 divisões. E quem são esses caras misteriosos que apareceram agora do nada, né? Então mostra ali o Sasakibe derrotado e já troca a cena em seguida
Continua a luta do Ichigo com o Ivan, e o Ivan puxa uma estrela de 5 pontas, e o Ichigo já percebe-se que aquele Arrancar com a máscara, né, ele também tinha o poder de Quincy. Daí o cara fala pro Ichigo, você já deve ter visto isso em algum lugar, né, se referindo talvez já ao Ishida, né. E a luta fica intensa, e Ivan usa uma espécie de medalhão em direção ao Ichigo, que o Ichigo não faz efeito nenhum no Ichigo. O Ichigo pega, dá um Ketsuga Tenshun no meio do Ivan, que fica todo espantado e não entende o porquê não funcionou a técnica dele contra o Ichigo, e nisso aparece uma sombra que pega o Ivan e leva ele, né? Em seguida mostra lá o Sasakibe todo destruído, né? E os Quinches avisam que a Soul Society vai ser destruída, aniquilada em apenas 5 dias. E antes mesmo deles tentarem fugir, o comandante das 13 divisão pega a espada e fala que ali não precisa de proteção nenhuma, porque ele está presente ali, então não há necessidade de ter proteção contra invasores, e tenta atacar, e em seguida ele some e ninguém sabe o que acontece, aonde vai parar todo mundo. Sasakibe, mesmo caindo no chão, diz que as bancais não podem ser utilizadas contra eles, que eles conseguem de alguma forma roubar, inutilizar a bancai dos Shinigamis. E em seguida mostra-se a primeira cena do Rei Quincy, conhecido como Ivar, né, em alemão. A partir daí a gente fica sabendo que todos os Quinches ali têm nomes, e apresenta-se como um exército, como se fosse um exército alemão. E nisso, perante o Rei Quinches, tem 2 personagens que aparecem ali. Um deles é Luders, né? E o outro é Ivan, que foi o que apanhou lá para o Ichigo. O Ivan está todo detonado e o Luders tira um pouquinho de sarro dele ali. Pelo jeito você não conseguiu nada com o Kurosaki Ichigo, né? E começa a falar um monte de baboseira. E em seguida o braço dele já é amputado, arrancado pelo Rei Quincy, que naquele momento diz que não gosta de confusão, não gosta de briga entre ninguém, que ele é contra luta, ele não gosta de guerra, ele não gosta de luta. Mas está fazendo uma guerra, né, e pretende aniquilar toda a Soul Society. Então, após essa cena, mostra o pessoal do Ichigo fica sabendo que o Sasakibe foi morto por alguns invasores na Soul Society. Então todo mundo fica ali pensando, né, o que realmente aconteceu, que aquilo tinha acontecido já no quarto do Ichigo, com a invasão, né, do Ivan. E o Ichigo, deitado no quarto dele, resolve sair, dar um rolê aí para pensar em alguma coisa, tentar saber o que está acontecendo. Nisso ele escuta um grande barulho e olha para cima. A Nel desce e bate com tudo na cara do Ichigo, né, pedindo socorro, pedindo para que o Ichigo salve o Ecomundo. E em seguida o Ichigo fica sabendo que o Ecomundo foi destruído, e após a morte de Stark e a morte de Baragan, quem assumiu foi Alibel, só que Alibel já tinha sido derrotada pelos Quinches, ou pelo Rei Quincy, e ele pretende então ajudar a todo mundo. Nessa mesma hora aparece o Urahara-san, né, a janela, dizendo que vai dar uma ajudinha pro pessoal para voltar lá ao Ecomundo, salvar aqueles que já foram inimigo do Ichigo e agora são amigos do Ichigo. E nesse momento agora, por alguma razão, o Ishida não vai com o Ichigo junto ao Ecomundo. Ele diz que dessa vez ele não vai, né? Fica um mistério ali no ar o porquê que ele tá abandonando aí o Ichigo e a turma para ir sozinho, que geralmente eles sempre trabalharam junto, né? Ichigo, chegando no Ecomundo, vê que tem um grande exército Quincy dominando o local, né? Então eles ficam só na espreita ali vendo, e nisso tem um grande líder maldoso, por sinal, Quincy, fazendo seleções de Arrancars poderosos que o Rei Quincy possa usar em seu exército. Então ali enfileirado tem um monte de Arrancar, e ele começa a selecionar e mata aqueles que ele acha que não deve prestar para nada para sua majestade. Nesse mesmo momento,
Mostra Loli e Meloli, né? Antigos personagens já conhecidos por nós aqui de Bleach, desafiando ali o líder dos Squishes naquele momento, que é o Oppie. Ali elas já são derrotadas de cara, não tem nem chance sequer. E nisso ele sai meio que dizendo que para não matar, que talvez ela sirva para alguma coisa. E em seguida aparece as 3 guerreiras de Alivel, né? E destrói ali alguns Squishes que estão ali, mata alguns Squishes que estão na hora ali. E ele mesmo enfrenta e derrota elas em seguida. No mesmo momento que ele termina de derrotar as 3, Ichigo aparece e Oppie já fala, opa, apareceu um Shinigami na área aí, né? E começa a luta entre os dois. Corta em seguida e mostra o Rei Quinch novamente conversando com os Arrancar, né? E com mais alguns personagens Squishes que estão ali naquela hora. Ele pede um relatório para Ivan, perguntando o que aconteceu entre a luta dele e o Ichigo, né? E Ivan disse que tentou roubar a Bankai de Ichigo e por algum motivo que ele não sabe, não conseguiu. Né? Sasakibe, eles retiraram a Bankai e derrotaram facilmente. O Ichigo, eles tentaram de alguma forma arrancar, extrair a Bankai dele e não conseguiram. Então, naquele momento ali, o Rei Quinch, impiedoso, já tinha destruído um dos Arrancar que estava ali, que segundo ele o cara previa ou poderia ver o futuro, e o Rei Quinch não gostou das insinuações dele, despedaçou ele e em seguida disse para Ivan que ele é descartado e despedaça ele também. E ali naquela cena mostra a primeira vez Jugran, que é o grande cabeça dos Quinches abaixo da Majestade. Ele ali é o que lidera os Vanderrish. O Jugran pergunta para o Rei Quinch se há necessidade de destruir guerreiros poderosos como os Arrancar, que podem ser usados na guerra, porque eles são muito bons, porque não precisa ser treinado, eles já nascem praticamente para lutar. E o Rei Quinch deixa bem claro que quando ele precisar de algum Arrancar, ele busca lá no Ecomundo, porque já é um território deles, é um território dominado por eles. E naquele momento eles já se preparam para atacar a Soul Society, os Quinches. Mostra o castelo do Rei Quinch, que é um castelo todo de gelo, né? E em seguida mostra Mayuri falando com o comandante das 3 divisões que o que aconteceu de fato naquele momento foi que os Quinches estavam retornando e que a culpa dos Quinches estarem retornando era do comandante que há 1000 anos atrás não foi capaz em derrotar aquele homem que era o Rei Quinch. Por algum motivo que a gente não sabe ainda, o Rei Quinch não foi derrotado. E aí termina-se o volume 55 de Bleach. Bem resumidão assim, contando para vocês o que aconteceu. Se não me engano foram 8 ou 9 capítulos agora no volume 55. Pessoal, a ideia é trazer vídeos toda semana aí falando o resumão do que aconteceu sobre o final de Bleach, como foi esse arco, trazendo com imagens, com vídeos, como vocês estão vendo aí. Se você gostou, se você conhece algum amigo que terminou de assistir o anime e quer saber o que aconteceu agora na última guerra Quinch, como que aconteceu isso, com imagens coloridas, enquanto a gente não vê o anime retornando, né? A gente ficou trazendo essas imagens bacanas para vocês. Pede para se inscrever aqui no canal da Bleach Brasil e não perca os próximos vídeos. Também não perca de compartilhar lá o final alternativo de Bleach, hein? Com a Bankai de Aizen na fanpage, aqui na descrição. Muito obrigado por assistir, não perca os próximos vídeos e Bankai, galera! Tchau!